Olha só, que tamanho que é isso aqui? 3 metros quadrados? 4? É, tem acho que uns 70 por uns 3,5 Tá. mais ou menos. É. 3 e pouquinho. E a gente vai falar já já sobre a questão de dengue, que não tem esse risco, gente, tá? Sim, Não tem. isso é importante de ser dito. Vamos falar profundamente sobre isso. Ela é uma planta que ela é flutuante fixa, né? Então ela tem que ser enraizada. Então, você vai Olha ver, ó. só. Olha a bagunça Ai, que a gente tá desculpa. fazendo, imagina. Você vai ver aqui que tá plantado numa cuia. Olá pessoal, tudo bem? Barulhinho bom, né? Eu tô com a Uli aqui no Belas Águas e eu quero aprender tudo que for possível neste episódio com quem entende muito desses arranjos, dessa maneira de construir, de fazer a água de uma maneira terapêutica, bonita, bela e onírica. Então, este episódio, Uli, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço a visita. Já começa demais, então vem com a gente porque isso aqui é belíssimo, é onírico, Belas Águas. Aqui a gente sempre quis ter lago. Minha mãe gostava muito de plantas, de água, e a gente não tinha como fazer. Então ela tinha 2 caixas de plástico, que era de banho químico, não tinha nada a ver. A gente limpou e ela cavou o buraco e enterrou 2 caixas de plástico. Que legal. Na época eu devia ter, sei lá, acho que uns 8 anos, Novinha, 10, eu era criança, menina. era bem criança. Olha só. E aí a gente foi ver o que tinha de planta na região. Então o que você consegue? Taboa, aí mal e mal uma alface d'água, um aguapé, em floricultura, e a gente começou com isso. Aí uns quingues, platezinhos, alguns peixes para formar. Tá. E começou a criar o jardim em volta, porque aqui não tinha muitas árvores no terreno, tinha só aquela da frente. E não dava para plantar nada, porque tudo que plantava elas não conseguiam se desenvolver, porque o solo era muito compactado e muito sol, né? Então quando a gente começa a colocar água, o que acontece? Vai mudando o microclima em volta. Então você consegue colocar outras espécies de plantas que não são aquáticas, mas no entorno, e você vai mudando o microclima. Então vai permitindo com o tempo que a gente consiga inserir outros tipos de plantas. Tá. E daí a gente foi evoluindo. Então, depois de alguns anos, a gente conseguiu construir o laguinho aqui. Que legal. É esse daqui. Esse Ainda é o com primeiro. aquelas. É o primeiro. Tá. Ainda com aquelas mesmas plantas. Era taboa, alface d'água. Com muito tempo a gente conseguiu uma ninféia. Tá. Aí eu já estava na Exalc, então lá eu tive acesso a mais plantas, né, espécies diferentes. E foi tudo crescendo a partir disso, desse legal. sonho Que legal. de 2 tanques Que de massa. plástico. E você falou uma coisa que já vimos nesse canal com uma pessoa que é muito querida, que é a Andréa Pezec, que Sim. faz uma agrofloresteira maravilhosa, que agora está morando na Bahia. Que ela fala, bom, ela fundamenta tudo na água também, um outro tipo, né, mas ainda assim água. E ela fala, você vai colocando, o ecossistema vai mudando e a turma vem, né? Exatamente. Outras espécies de plantas e a fauna também. E a fauna também, ela vem junto. Então você vê uma quantidade enorme de anfíbios, então vem perereca, vem sapo. Sim. Mas também muito inseto, então muito tipo de abelhas nativas são atraídas, borboletas, mariposas, Perfeito. besourinho, então vem muita coisa. Perfeito. E as aves, né? E as Que aves. é um refúgio para as aves, elas precisam de água. É uma benção. E vem comer um peixinho ou outro também. Olha essa libélula azul aqui. É. Linda, linda. Que maravilha. Então realmente acaba tornando um mini ecossistema. Mini ecossistema. É. Uli, me conta um pouco de você, assim, você estudou na Exalc. Eu sou engenheira agrônoma. De onde veio tudo isso? Minha família é exalquiana, então meu avô é engenheiro agrônomo formado na Exalc, meu pai, meu tio, minha mãe é engenheira florestal formada lá. Nossa. E eu também sempre peguei essa paixão por planta deles. A fruta não cai longe do pé? Não cai longe do pé. E aí eu fiz engenharia agronômica, entrei em 2013, formei em 2017. Tá. E durante o curso, minha ideia era trabalhar com genética, era apaixonada por genética. Genética? Que legal. Mas aí no meio do curso mudou e eu falei, não, paisagismo que eu gosto, e eu fui indo atrás. E tinha um grupo de paisagismo na Exalc que o pessoal trazia projetos. E daí foi meu trabalho de conclusão de curso, um projeto de um cemitério-parque que era de um aluno da Exalc.
E nesse projeto eu coloquei lagos. Pela questão da água, por acalmar, né? Então é uma coisa legal para você ter nesse tipo de ambiente. E chegou um momento fatídico do orçamento, onde você consegue plantas aquáticas mudas. E aí foi um golpe de vista, né? De entender o mercado e ver que era uma fatia que estava desatendida. E aí a gente começou a trabalhar mais com isso. Que incrível, porque realmente, bom, a gente é suspeito, a gente adora a ideia da água, a gente cultiva em casa lótus e ninféia, ainda em bacias, mas a gente está... Daqui a pouco eu vou te fazer um desafio. Sim, daqui a pouco, adoro desafios. Mas antes de fazer o desafio, vocês ouviram Exalc, né? Então, quem é outro sócio desse canal, que eu preciso agradecer aqui publicamente? Marcel. Da Alamanda, outro grandíssimo paisagista. Então, Exalc formando aí paisagistas importantes. E a Uli, mais voltada para essa questão da água, né? Das plantas das aquáticas, né? E recentemente, é bom que se diga, Harry Lorenzi fez uma menção a você e a vocês, né, da Belas Águas, num episódio que a gente fez lá no Plantário. Então, um abraço, Harry. Meu amigo, outro abraço também. Entendi. Que na verdade a Uli, né, Belas Águas lá. Belas Águas, presenteou e agradeço imensamente. Ela sempre tem colaborado conosco aqui, ela também é uma pessoa que corre atrás de novidade o tempo todo. A gente até corre, né? Mas muitas vezes você não tem oportunidade de ver coisas muito diferentes, né? Muito bom. Ela é muito competente. Trabalho muito sério, né? Muito legal. Exato. Ele falou das plantas que você ajudou lá no Plantaram, né? E quem não viu o episódio está aqui embaixo. Muito bom. Então, Exalc, uma coisa puxa a outra, né? Puxa. O Rodrigo Rivelino nos trouxe o Marcel nos trouxe a Uli, o Marcel nos trouxe 300 pessoas, não vou enumerar aqui, senão vai ser um episódio só de louvor ao Marcel. Então, abraço, meu amigo. E aí você entendeu essa fatia do mercado. Sim. E isso foi que ano? 2018. Lá na sequência 17, mesmo. 18, na sequência porque quando eu estava fazendo o orçamento eu já vi essa dificuldade, daí na verdade quem deu esse toque foi a minha mãe. Então a gente é parceiro, a gente trabalha junto. E daí, no começo, lógico, já estava tentando trabalhar com paisagismo e as plantas, a produção das plantas seria para atender a minha necessidade no projeto. Que legal. E com o tempo isso foi aumentando e eu acabei especializando apenas nas aquáticas. Porque também não dá para querer abraçar o mundo, né? Porque eu estava falando ontem com um amigo, um abraço, Omar Mansur, também membro deste canal, sorteado na nossa live recentemente. Vou fazer um jabá meu aqui. Quem não for membro, seja membro, tá? Porque às vezes eu faço umas lives legais e sorteio coisas legais. Bastante legais, inclusive. E o Omar, eu estava falando com o Omar sobre isso, assim, se você vai abraçar o reino plant, aí ferrou, né? Não é impossível. Aí ferrou. Então, assim, eu tenho meus hiperfocos. A gente vira um pato, né? Não nada direito, não anda direito, não voa direito. Exatamente. Estamos sincronizados aqui, ó. E eu tenho meus hiperfocos, né? Platicério, adoro muito platicério, chifre de veado, begônia, tô numa fase de ripsales agora. Legal. Tô indo para as aquáticas porque eu adoro a questão da água também, enfim. E daqui a pouco eu lanço de novo o desafio. Mas, muito bem. E aí, o mercado como ele começou? Ele começou a te recebeu bem? Foi fácil entrar? Como que foi esse processo? O começo é demorado, mesmo porque eu também estava aprendendo sobre as plantas aquáticas, porque a gente aqui no Brasil não tem um material pronto que nos ensine sobre. Então a melhor forma é aprender fazendo. Então, mas eu aprendi fazendo para mim, para depois poder passar uma coisa certa para os outros. Perfeito. Não vou testar com o cliente, sempre passando algo já concretizado. E daí no início é mais lento, mas ele está aumentando cada vez mais, porque as pessoas estão mudando a concepção do que é um lago também, saindo daquilo que era só areia, pedra e carpa, para ter realmente um jardim aquático. Então trazer mais planta e mais vida para o jardim. Incrível. Então está mudando muito isso. Incrível. Então de uns 3 anos para cá eu já vi que tem realmente uma mudança muito grande na percepção das pessoas. Incrível. Isso é bem bacana. A gente não vai mostrar aqui exatamente agora, porque eu quero ver um negócio ali antes. Eu estou escaneando tudo aqui, tá? Desculpa que eu estou sendo bem... Pode escanear, eu estou bem intrometido, daquele meu jeitinho. Mas eu estou impressionado como é transparente a água aqui. E eu quero explorar isso com você. Mas antes de começar essa parte que é a que mais nos interessa aqui e o resto,
que vocês vão ver, porque esse lugar aqui é lindíssimo. Eu quero ver esse orquidário ali. Ah, o orquidário é da minha mãe, mas vamos Mas lá, eu quero não ver. entendo muito, assim, Tudo bem, de vamos dar uma espécie, olhada mas- e a gente vem de lá pra cá É. pra revelar isso aqui e o Vamos. resto da casa. Bora. Ó, a Uli falou que não é a praia dela, é da mãe dela, então a gente não vai nem muito a nossa praia. A gente gosta muito, Tá. mas os orquidófilos, a gente tem tantos amigos orquidófilos que manjam Sim. tanto que eu fico até inibido de falar de orquídeas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que eu já tinha visto de longe, é a maneira que se faz o arranjozinho. Olha o esmero, parabéns pra sua mãe, nome? Minha mãe, Karen. Dona Karen. Isso. Olha, a minha maior professora onírica de jardinagem chama Karen. Ó, Karen que legal. Cunningham, beijo se estiver nos vendo. Ó aqui meu hiperfoco do momento. Ripsalis. é o que você ia gostar, Alan. Era as catuleias que tinham aqui na Ai, árvore. catuleia na árvore. A gente teve essa árvore e ela tá morrendo, né? Tá, Então né? teve que É. fazer uma poda bem drástica, por isso que você tá vendo que ela tá cortada Tá curto. cortada, é. Mas a gente cortou um pedaço de tronco desse tamanho, que era inteiro, só de catuleia catuleia? rosa. Nossa. Florescia e ficava inteiro. Nossa. Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Qual é o seu nome? Não é meu. Vem? Não vem. Não vem, são ariscos. E eu vejo, Mas tem bastante micro-orquídea, tem uma coisa aqui que você usa muito tijolinho, né? tijolinho, sim. Por quê? Porque é um É uma opção material estética? rústico Ah, e daí fácil manutenção e a gente mantém um padrão. Então a gente gosta, né, Aham. obviamente. que graça. E daí é fácil pra manter, né? Não, e adoramos. E aqui você vê que ele não tem massa, que é justamente para não deixar impermeável. Então, É. para absorver a água da chuva. A gente fez isso no Jardim Isso é Onírico lá em legal. casa, a gente pegou tijolo de demolição, Uhum. que a gente pegou de um lugar, e a gente colocou também sem massa, só na areia. A Tá. questão é que quando Isso. nas grandes chuvas dá, Não, dá uma varrida e tem que repor, Tem que né? repor, Tem que repor, sim, né? sim. Mas isso aqui, minha filha, é um esmero. Parabéns para dona Karen, uma graça esse espaço aqui e mostra muito do cuidado estético que vocês têm no geral, né? Sim. Que é uma beleza. Isso aqui é um sombrite? Não, isso aqui é uma... É uma telha. É uma telha mesmo, né? Sim. Uma telha mesmo. Que graça. Todas, a folhagem toda, estão todas muito... Muito, né? Olha isso aqui. Olha que graça isso aqui. E nossa, Muito cheio. adorei. É. Adorei, Que não, bom. adorei. Minha mãe vai ficar muito feliz. Dona Karen, É. parabéns, porque eu adoro... Né, eu consegui com o Wilson Gamboa, um abraço, o Wilson Gamboa da OSP em São Paulo, da Associação dos Orquidófilos do Estado de São Paulo. Ele herdou de um grande orquidófilo um monte de vaso terracota, Sim. né, de barro, né, Sim, assim. sim. E eu falei, não, meu filho, e herdou e iria, sei lá, ia jogar Desfazer, fora, tá? ia virar caco, não sei o quê. Eu falei, não, manda tudo pra cá. É, tem vaso aqui que tem uns 30 anos. 30 de anos, idade, não, né? mas olha, Então, aí. é uma coisa imbatível essa belezinha. Sim. E quando o vaso não tem esse furo, eu faço para pendurar. Dá pra fazer. É. Às vezes não tem, a gente usa até o próprio furo dele, né? É. Uma graça. Parabéns, viu? A você e dona Karen. Agora, por que isso aqui está coberto assim com a peneira? Porque os passarinhos amam tomar banho. E aí eles jogam todas as plantas pra fora. fora. Que bagunça gostosa. Aí a gente colocou a peneira aí, porque eu tava perdendo essa planta já. Daí eu falei, entendi. deixa eu colocar aí. E que planta é essa? Esse aqui é um limnóbio. Tá. Deixa eu puxar. Uma flutuante livre, então ela não precisa ser plantada. Ah, tá. Tem essas bolsinhas de ar aqui embaixo, que fazem com que ela fique flutuante. Flutuante, É tá. até crunch. Ah, Você ela escuta faz um barulhinho. barulhinho, aham. É uma plantinha legal para lagos, para bacias menores, né? Tá. Então, bem bacana. Isso é um caramujinho ali? Aqui, ó. Ah, tá. Aí esse aqui já, ele limpa resto de alga. Ah, ele é útil, tem uma utilidade boa. Tem. Eles se multiplicam muito, então Ah, a gente tem- coloca, dá para pôr peixe para fazer o controle e Ah, tudo, tá, né? tá, perfeito. Mas não Ó, faz mal. e a gente vai falar já sobre a questão de dengue, que não tem esse risco, gente, tá? Sim, Não tem. isso é importante de É. ser dito. Vamos falar profundamente sobre isso. E agora sim estamos em direção ao que eu queria mostrar para vocês, que é esse primeiro, vamos dizer, o primeiro laguinho Primeiro aqui de lago. vocês, né, do Belas Águas, e Sim. que é super transparente, né? Acho que é legal começar a falar um Sim. pouco da técnica aqui, né? Assim, acho que, olha só, que tamanho que é isso aqui?
3 metros quadrados, 4? Tem acho que uns 70 por uns 3,5 mais ou menos. 3 e pouquinho. Olha aqui. É pequeno, né? Linda. É pequeno, mas... Isso. O que mostra que o pequeno é muito possível, né? E Uli, para entender assim, né, concepção, design, execução, tudo vocês fazem? Tudo a gente faz. Tá. Então foi pensado por nós aqui na época. Então esse lago tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos? Tem mais de Legal. 15 anos. E a gente sempre gostou desses formatos mais orgânicos. E aqui, como a área é um pouco maior, a gente quer fazer um lago pequeno, fazer elevado do chão, porque senão acaba virando uma poça enterrada. Tá, Fica aqui tá no nível mesmo. O fundo do lago está no nível do solo. Do solo, perfeito. E daí ele foi construído para cima. Então, como você viu, tem bastante área de tijolinho, o abrigo do carro, os pisos. Então, manter esse mesmo padrão para a gente ter uma unidade no jardim também, fica bem legal. Sim. E aqui era o formato de feijão ou do pé grande, que a gente brincava, né? Parece um pé grande. E a ideia é um lago para cultivo de plantas mesmo. Não é aquela coisa de ter água cristalina Maldivas cor azul. Então, a gente tem uma água clara, ela é transparente. É transparente, bem transparente. Mas você veja, a gente não usa aquela areia branca no fundo e não tem aquela filtração que vai manter essa areia branca. Então a gente tem uma filtração que são as plantas, são nosso filtro. Já vão retirar os nutrientes, usar para crescer e manter a qualidade da água excelente para os peixes, para elas, para o restante da fauna aquática e também visualmente que ela é transparente. Muito legal. Para mim isso aqui já está bem transparente. Mas além das plantas também tem o filtro UV. Não vou falar que não tem nada, porque claro. Tem o UV que é para garantir que a água não fique verde. Entendi. Que é daquela alga unicelular. Eu tô precisando desse filtro UV lá para piscina de casa. Não, porque assim, não adianta também querer ter um lago natural. É legal o lago natural, mas com aquela cor verde crayon, ninguém quer no jardim. Então tem que ser bonito Um filtro UV, por exemplo, só para ideia de custo, quanto custaria um filtro UV? Um UV para um lago desse tamanho vai custar em torno de R$ 1.600, mais ou menos. Tá. Por aí. Tranquilo, entendi. É acessível. É acessível, não é aquela coisa daqueles outros tipos de lagos que são Maldivas, né? Assim, não, é muito quebra mais de ozônio, acessível. Acho que a gente não tem ozônio, não tem o filtro biológico, não dá para falar que não tem, porque são as plantas, né? Estão nelas, mas não tem o filtro mecânico. E é um lago pequeno, né? Então aqui, nesse lago, você tem aqui, tem um retorno de água ali, né? Que é o ladrão. Isso, ali sai a água para a caixa de filtro, tem uma caixa de filtro lá atrás, que é um tambor azul. Aí dentro dele, metade tem água, né? Aí dentro tá o filtro UV. E a bomba. Daí a bomba joga água, faz o retorno e joga ali no jarro. Pô, super interessante, porque olha só, é um tamborzinho, né? É aquele tambor de 200 litros. De 200 litros, né? Aqui, né, você tem toda... Você tem até peixe aqui dentro, né? Tem. Tem peixe, legal. Né, o retorno, muito legal, assim, muito compacto o negócio. Sim. E aí você já tem a bomba que leva para o retorno ali. Isso. E aí fica uma coisa fácil para você esconder com vegetação também. Com vegetação, exatamente. Você não pode esconder totalmente, porque precisa ter acesso. Precisa ter acesso, tem que ser fácil. Mas é fácil de... Perfeito. De esconder. Que legal. E aqui é macadâmia? É no macadâmia. Legal. A gente coloca outros vasos com outras plantas na borda do lago para fazer essa composição, mas não necessariamente plantas de água, né? Então tem algumas suculentas. E essa sarracênia, como que ela está vivendo aqui? Ela está num... Aqui tem um vaso de plástico que é fechado, sem furo, então ele fica encharcado. Lá. Sim. É igual aqui. Olha que lindo isso aqui. Essa daqui também é uma planta aquática. Palustre. É palustre. Brasileira. É muito usada. Brasileira? Essa é de... E agora? Menina, mas... Se eu não me engano é Sagitária montevidensis. Olha isso. É a montevidensis porque acho que a primeira ocorrência foi em Montevidéu, mas ela é de ampla ocorrência, então é ampla ocorrência na América do Sul. Na América do Sul. Que legal. Linda. É maravilhosa. Deve atrair muitas ativas. E é muito usada para tratamento de efluentes. Olha só. Porque ela realmente tem um crescimento muito grande. Então, quanto mais matéria orgânica tem, maior ela fica. Entendi. Então, a folha cresce ainda o dobro disso daqui. Entendi. Então agora, saindo aqui deste lago da pedra fundamental da Belas Águas, a gente vai indo para um lugar
já mais, vamos dizer, mais recente, né? Eu não sei quão recente é, mas antes, olha só que graça isso aqui. Paulo, que é nosso suculentador da dupla, né, Paulo? Não tá uma graça isso aqui? Lindo. Tá lindo. Bem organizado, né? Aí olha que legal, né? Você usar terracota também para para as suculentas, para os cactos. Olha só que a gente fez a abertura aqui, obviamente, mas quando eu vou fazer episódio em lugares legais assim, que eu não preciso nem me preparar muito, porque eu sei que vai ser muito legal, então nem olho o resto, eu vou olhar com vocês, porque eu não olhei todos os detalhes aqui. Mas o que eu achei incrível já logo é esse cultivo de sarracênia nesse ambiente assim. Sim. Maravilhoso. Porque por enquanto ainda as pessoas cultivam mais, são colecionadores. E daí é num formato que não é inserido no paisagismo, no jardim. Tá. São em bandejas como coleção. Como coleção. Que é diferente de você usar isso numa composição. Tá. E aí, muito legal, a gente começou a trazer isso pro lago e tá dando certo. Ela é uma planta que vai funcionar mais como uma palustre, né? Você não pode encharcá-la totalmente. Então, por isso que os vasos, eles estão um pouquinho para fora d'água. É, um pouco para fora, bastante para dentro, né? Bastante para dentro. 2/3 dentro, 1/3 tem uns fora. Dois dedos, só é um pouco menos fora. até, né? É. Esses que são as flores. Isso aqui também é uma planta carnívora que chama o triculária. Ah, o triculária. Quem falou dela pra gente foi o Marcos Ono, Tá, sim. que é um grande cultivador, né? E essa é a graminha, que essa é a gramínea folha. Então isso aqui é a folha dela. Só Essa isso é a aqui. folha dela. É uma planta bem legal, bem diferente. Que linda, né? Então, para quem não identificou e quem não viu o episódio com o Marcos Ono, aqui é uma sarracênia em que o inseto entra aqui neste tecnicamente, qual é o nome disso? Jarro? Tubo? Tem o nome correto. Tem o nome correto. E agora? A gente vai colocar na tela para você. Isso, que eu não lembro. a gente vai lembrar daqui a pouco com o Google e coloca na tela para você. Mas os jarros, né? Mas o inseto entra aqui dentro de uma maneira que ele não consegue sair e a planta digere ele. Elas têm vários cílios nessa parte interna. Então por isso que o inseto não consegue sair, voltar. Né? Sim. E aqui embaixo tem o líquido de digestão. O líquido de digestão. E uma coisa que eu tenho reparado bastante aqui, Uli, é uma libélula azul. Tem várias. Qual que é o benefício da a libélula? É um sinal de que é um jardim saudável, não tem isso? Sim. É um jardim saudável, ela coloca as larvas dentro d'água. Então a fase inicial dela é desenvolvida totalmente submersa. Tá. E é engraçado porque parece um ETzinho. Depois coloque uma foto, é muito legal. Realmente parece o ET. E é carnívora, então ela vai se alimentar também de larvas de insetos, peixes muito pequenininhos, filhote de peixe, né? Ela também se alimenta. E ela ajuda no... E como que a larva dela se dá bem aqui com tanto peixe? Porque tem muito esconderijo. Ela vai se esconder na raiz das plantas, embaixo dos vasos, em outros lugares. E ela é muito ágil. Então você vê, parece um raio assim embaixo d'água, do movimento dela. É mesmo? É bem rápido. Então ela consegue se defender dos peixes. Só no começo, né, que ela tem que se defender, porque depois os peixes que tem que se defender dela. Enfim, a lei da natureza. Nossa, mas olha só, olha a diversidade no metrinho quadrado. Aliás, com o Harry Lorenzi, eu vi, agora também estou vendo aqui, a estrutura do mosaico. A mosaico. Que eu não conhecia. O que é isso? É um rizoma? É o caule dela. É o caule dela. Vamos dizer olha a estrutura. Que aqui eu tenho todas as plantas em vaso para facilitar a manutenção e porque eu gosto de estar mudando sempre o lago. Ela é uma planta que ela é flutuante fixa, né? Então ela tem que ser enraizada. Então, olha só. Olha a bagunça que a gente está fazendo, imagina. Você vai ver aqui que está apontado numa cuia com substrato. A gente pode até tirar aqui. Vai ficar bem enraizada. E que substrato é esse? Eu uso uma terra orgânica, terra vegetal, mistura com casca de arroz carbonizado. Tá para dar uma airada. Tá. E sempre cobrir com areia, porque senão isso, obviamente, vai flutuar inteiro, né? E é uma graça essa planta. Tudo que você está vendo aqui é raiz. É raiz. É tudo raiz. Ela solta o caule aqui e as folhas vão ficar flutuantes. Olha essa roseta, que coisa mais linda. E essa planta é nativa da onde, você sabe? Brasileira. É brasileiríssima.
Muitas plantas são, como a distribuição, são de ampla distribuição, Também temos porque qual que é a forma de propagação dela? É por água, né? Aham. Então, sementes vão por Vão água, e vão tudo indo, e aí. vão viajando. Então é uma distribuição São bem ampla. grande, né? Bem ampla. Que maravilha. E ó, toda vez que você corta, ela rebrota, então assim, ela vai aumentando Que bastante. graça. Dá uma flor amarela bem bonita, mas aí é só no outono. Só no outono? No outono. Ah, que legal. Aí vai A ficar gente bagunçou, bagunçada. ó, a gente bagunçou baguncei. tudo aqui. E olha essa diversidade por metro quadrado. A gente falando aqui de sarracênia, de colocásia. De colocásia aqui pelo menos tem 3 espécies que eu estou identificando, né? A Farol Mask. Não, tem várias. Aqui, né? Tem. Essa que Conacoff, Farol essa aqui é Mask, coffee, né? Maravilhosa. Conacoff. Conacoff, maravilhosa. Black Swan, Black- Morrito. Morrito. Aí virando tem mais. Vamos virando que tem mais. Nossa, eu quero ir pra lá, não sei pra que lado que eu vou. O Marcel, ele sempre disse que um curso de paisagismo não se dá em 2 dias. Mas para quem quiser fazer o curso de um dia com você lá na Alamanda, tem oportunidade, né? Vai ter oportunidade, porque vai ser dia 10 de abril e eu vou ensinar a montar jardins aquáticos em bacias. Em bacias. Sim. Então, ó, Escola Alamanda, fala lá com a Bia, com a Amanda, com o Marcel, com a Uli, mas esteja lá em Vinhedo, certo? Sim. Presencialmente, Sim. lá na Alamanda. Então, super oportunidade. Queria aproveitar na ideia de que você vai dar um curso e eu talvez não esteja lá, não sei, quem sabe eu estarei, não sei. Como que é a adubação, fertilização dessas plantas? Como que ocorre? Precisa ser feito, porque são plantas que elas, como têm um crescimento muito rápido e vigoroso, elas demandam muito nutriente. Então a gente precisa adicionar esses nutrientes. Tá. Né? Então nunca adubar a água, é sempre o substrato. Esse é um dos principais pontos. Tá. Porque quando a gente coloca o adubo na água, obviamente as plantas vão absorver. Mas quem absorve primeiro é a alga. Então você vai ter um crescimento exagerado de algas. É verdade. E a gente tem um outro problema, porque as adubações vão nitrogênio. E geralmente o nitrogênio vem na forma de amônia, que é tóxico para os peixes. Então além de você estar dando adubo para a alga, você ainda corre o risco de intoxicar seus peixes. Entendi. Então, E aí, então, geralmente, sei lá, é um osmocote? Qual é o os de liberação lenta, eles são mais seguros, Tá. porque você tem realmente liberação gradual do nitrogênio. Então, é o que eu indico mais. Tá. E sempre formulações mais balanceadas. Então, 10-10-10 ou 14-14-14. Tá. E aí você coloca numa trouxinha e... Você pode pegar um papel que dissolva, mas que não dissolva de uma vez. Então, um jornal, um papel pardo, alguma coisa assim. Coloca, que eu indico para uma ninféia, por exemplo, 10 gramas de adubo, faz uma trouxinha, fecha e enterra no substrato. Abre um espacinho, coloca e fecha. Planta. Se for num vaso, você pode tirar o vaso da água, abrir um buraco, e colocar o adubo e fechar. Ah, que legal. E sempre aquilo, né? O menos é mais. Então, adube menos e veja qual a necessidade da sua planta. Isso é melhor do que você colocar muito adubo e causar um desequilíbrio no lago inteiro. Vivendo e aprendendo. Olhe para a planta, elas mostram o que precisa. Essa foi uma pergunta de Paulo, que não é mais iniciante. Obrigado, excelente. Ó, e o curso, hein? Em abril, tá logo aí. O legal aqui que você não falou é a utilização dos vasos, né? Porque você consegue ter um controle também. Porque quem nunca teve a colocásia, ela vai se multiplicando. Vai. E aqui dá pra ver, a gente tem, né? Ela vai soltando esse braço aqui e daqui vai sair muda, né? Sim. Mas pelo Inclusive, vaso você consegue controlar, né? Inclusive tem as mudas ali, ó, já saindo. Aqui se você cortar e plantar isso aqui, colocar na terra, ela vai brotar, né? Sim. Mas fica legal porque fica controlado, né? Porque ela cresce em profusão se deixar no lago. Sim. No lago aberto, né? Então é uma forma de controlar e fica bonito. Assim dá para ter várias plantas diferentes no espaço reduzido e de forma controlada. E acaba concentrando, né? E forma um maciço que dá um efeito fica mais bonito. Né? Muito legal. Porque cada colocásia geralmente fica o quê? 5 folhas. Então uma planta sozinha não traz esse efeito do que você colocar um maciço, né? Então fica bem mais legal, de fato. E daí a ideia, na verdade, desse lago era um pouquinho outra, assim.
era a parte mais baixa, ela tem 20 centímetros de profundidade só. Então aqui era para plantas palustres. Aí o meio ali é para ninféia, do jeito que tá. Pergunta do iniciante aqui, eu fiquei perdido. Você falou que a ideia era plantas palustres. Isso. O que seria isso? São aquelas que só precisam ficar com o sistema radicular dentro d'água, em solo encharcado. Então aqui seria palustre e emergente, que são dois grupos próximos. Então ela não precisa ficar totalmente embaixo d'água. Não precisa, mas ela pode? Não precisa, mas pode. Então a colocada seria uma dessas. É uma dessas. Por isso que a gente vê no paisagismo em jardins num solo seco, com irrigação, então tem muita umidade e elas se desenvolvem bem, mas a gente também vê a mesma planta em lagos, que elas estão totalmente encharcadas e elas se desenvolvem bem. Então é esse grupo. Então Legal. por isso 20 centímetros seria para o desenvolvimento dessas plantas. E ali ninféias e a lótus na parte mais alta. Isso aqui é lindo e muita gente está em casa vai querer procurar vocês, enfim. Então, os contatos da Belas Águas, Instagram E o WhatsApp, que é... Tá. Deixa aqui eu falo. Vai estar aqui embaixo. Vai estar embaixo. Você quer que eu fale? Pode falar. 19981706625. Direto com você, direto Uli. comigo, Muito sou eu bem. que atendo. E o Instagram? Instagram é belaságuas_paisagismo. Paisagismo, muito Isso. bem. E ó, a Uli, né, como vocês já entenderam, é uma paisagista que é especializada em aquáticas, né? Sim. Claro que se te procurarem vamos fazer um projeto desse, você consegue executar com seus parceiros. Sim, correto, exatamente. né? Mas por uma ordem de grandeza, assim, tipo, eu quero fazer em casa, vamos dizer, uma bacia daquela. Uma bacia daquela, ó. Essa bacia ela tem 1 metro de diâmetro. Tá. Aí a gente já consegue fazer uma composição a partir de R$ 1.500, mais ou menos. Mais ou menos, tá. Com uma bacia de cimento, Cimento. impermeabilização é cimento tá. E as plantas. Tá. Tendo em vista que elas vão se multiplicar. Sim. E elas crescem rápido. Crescem rápido. E aí o céu a gente brinca que é o limite, porque a gente sabe que tem plantas raras e daí se você quiser colocar uma dessa, muda muito o valor. Exato. Mas entre R$ 1.500 e R$ 2.500 você monta uma coisa assim muito legal. Muito legal. Bonito. Sim. E aí, por exemplo, com ninféia... Com ninféia, com colocásias, com tudo que tem direito. Tudo tem assim. direito. É. Ó, uma ninféia como essa aqui, gente, ó, coisa mais linda. Cheio de botão vindo, hein? E beleza. E só para não passar batido, e um abraço ao nosso amigo Paulo Trigo aqui, ó, o Palmulato. Mais linda. Quantos anos essa árvore aqui? Tem uns 10. Uns 10 anos. Um pouquinho mais. Já tá linda, adorei. Ó, desse tamanhinho que ela veio. Titiquinha. Pequenininha. Bom, agora voltando aqui para as águas gordas. Aí você está falando que aqui tem, por desnível, né, você tem aqui as ninféias e até por uma questão, olha só, vocês que já acompanham esse canal, uma questão paisagística, se a lótus, que ela se projeta acima da água, estivesse aqui, ela estaria encobrindo a parte de lá, certo, Exatamente. professora? Isso, justamente. Nota 9, Porque, pelo menos, né? Porque os níveis são diferentes, né? Então ali tem 60 e aqui tem 40 de altura. De altura, tá. E para lótus, na verdade, o ideal seria 40, não seria 60, é muito fundo. Então eu até tive que usar um apoio ali para elevar os vasos. Um pouquinho. Mas era por isso que elas estão atrás. Professora, você senta aqui um pouquinho. Professora, vem cá, professora Uli. Sim. Explica pra gente, assim, eu sofri com a minha lótus no começo porque eu coloquei num negócio muito fundo, achando, ela precisa de fundura. Ela não precisa de fundura. Não precisa, ela, como eu já disse, uma planta palustre, já expliquei, sim. ela é de lugar raso. Então o que ela vai precisar? De uns 30 centímetros mais ou menos de profundidade. De terra. De terra, de terra. E uns 10, 15 de água para cima disso. Nossa. Então isso já é o suficiente. É lógico que a gente tem vários tipos de lótus. Então a lótus selvagem, vamos falar assim, que é original da natureza, é uma planta que chega a 3 metros de altura. Então conforme ela vai crescendo, ela fica gigantesca. Enorme. Ela também consegue crescer em lugares mais profundos. Entendi. Mas isso é aos poucos. Se você pegar e plantar ela a 1 metro de profundidade, ela não vai. Não vai. É o próprio crescimento natural dela. Entendi. Mas agora a gente tem já variedades cultivares que são anãs. E daí fica com 50 centímetros de altura. Então aqui tem as ninféias. Aqui tem as ninféias. Olha aí só. Esse jardim muda. Só deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Presta atenção no titio. Isso aqui não é IA. É bonito de verdade. Perdão, você ia falar uma coisa... E essa daqui que é meio a meio, meio a meio, não, isso aqui você passou esmalte. A mesma pétala ela é dividida, certinho. Você passou esmalte, só para gravação, né? Sei. Você viu, né?
Uli, acabou. Passou rápido. Passou rápido. E eu nem lancei o bendito do meu desafio para você. Verdade, estou curiosa desse desafio. Eu vou lançar. Vou deixar lançado. Ela vai responder no próximo. Ou não, professor, o que você quer? O diretor... Já tem material demais para esse episódio. Quer deixar todo mundo curioso. Tá, bastante coisa pra eu vou deixar o desafio lançado para que vocês não percam o próximo episódio de jeito nenhum. Boa. Uli, nós temos uma piscina em casa que nos custa um dinheiro por mês, porque tem piscineiro. Sim. E a gente não usa. A gente usa 2 vezes por ano e 1 vez por ano. Esse ano que passou, acho que a gente nem usou. É um gasto desnecessário. Eu acho que a maioria dos casos pelo Brasil afora. Se você tem piscina que você usa mais do que 10 vezes por ano, por favor, fala aqui embaixo. Se você tem piscina que você não usa nunca, também fala aqui embaixo. Eu quero converter essa piscina. É possível? Legal. Só que ela não vai responder agora, não. Fica pro próximo. Então, pela Uli, Belas Águas, curtam, compartilhem, comentem. Instagram, WhatsApp. Projetos maravilhosos, projetos com água, paisagismo aquático, validado por Marcel da Alamanda, que nos indicou. Obrigado, Marcel, mais uma vez. Lindo trabalho, parabéns. Obrigada. É muito bom gosto, é muito conhecimento, é Exalc na veia e paisagismo no coração. Então, parabéns. Muito obrigada. Por ela, palmas e até a próxima. Tchau. Até, gente.